Olá, como vocês estão? Eu estava com uma cliente na sessão, entrei no Zoom e ela olhou para mim e disse assim: Hoje eu não queria estar aqui. E por vezes, lá no início da minha carreira, essa frase ela teria um impacto direto no meu ego ou transformando isso numa insegurança ou numa sensação de que eu tinha que fazer algo. E muitas vezes esses sentimentos, eles não eram sensações que eram claras para mim. Em sua maioria, eram sensações e percepções que vinham com uma espécie de medo, com uma espécie de não saber muito o que fazer, ou até mesmo vinha com uma sensação de preocupação ou uma sensação de exigência. E eu sei que isso não acontece só no início da carreira. Eu sei que tem muitos profissionais, porque dentro, né, da supervisão, que eu, com muito amor e respeito, chamo de confiar na clínica, eu vejo que essa ainda é uma demanda de algumas pessoas que já estão há um tempo na clínica. Então, com muito respeito e carinho, quero trazer isso aqui para vocês, pensando nessa ampliação do nosso lugar enquanto psicólogo e psicoterapeuta. Então, como eu anotei aqui, né, nas minhas preparações para estar aqui com vocês, vale lembrar, é importante a gente lembrar que essa fala, né, e eu vou falar bastante aqui dessa cliente para ir costurando com vocês os pontos importantes. Essa fala da cliente, ela é uma fala que vem carregada de uma defesa. E muitas vezes, até por ressonância, depois eu vou até colocar um vídeo aqui sobre o que é essa ressonância. Por ressonância, o terapeuta muitas vezes sente o que o cliente não está conseguindo sentir. Então, o que acontece? Essa cliente tem dificuldade de fazer contato com os sentimentos dela pura e simplesmente porque ela é uma pessoa mental. E muito provavelmente ela desenvolveu isso lá no útero da mãe dela. A gente sabe que no desenvolvimento de um feto, né, no desenvolvimento daquele bebê, daquela criança que está ali na barriga da mamãe dela, essa criança que geralmente é mental, ela teve algum episódio difícil, podendo ser um episódio traumático ou não, mas um episódio que ela não teve o apoio para além da coluna cervical dela. Então ela precisou se apoiar na cabeça, né? Porque é por aqui que a gente começa a ser formada, a cabecinha, o, a coluna e assim a partir daqui os órgãos e etc. Então, se eu sou feto e vivo um trauma, vivo uma situação que me abala, que eu não me sinto seguro dentro daquele ambiente seguro, eu vou precisar me apoiar naquilo que eu tenho de corpo. E isso não é registro consciente, vocês já devem imaginar. Isso é um registro corporal, né? É um registro, é como se fosse uma espécie de código que fica ali naquele corpo. Então, depois que é desenvolvido os outros membros, os intestinos, todos os órgãos, as perninhas, o feto já consegue se apoiar em outros lugares do corpo. Então, geralmente, as pessoas emocionais viveram esses episódios e se tornaram mais emocionais porque puderam se apoiar nesses outros espaços do corpo nessa fase da constituição na barriga da mãe. Então, até os 3 meses, né, a gente tem ali pessoas que passaram, pessoas mentais que muito provavelmente passaram situações difíceis na barriga da mãe nessa etapa. Então, a gente está falando dessa pessoa. Então, se eu tenho uma cliente mais mental, eu já sei que ela não é mental porque ela desenvolveu uma defesa mental,
na adolescência dela, na infância dela, é também, mas é um pouco mais profundo do que isso. Eu preciso lembrar que é uma defesa, é um registro que está ali no corpo daquela pessoa. Então, se eu confundo a frase dela e trago isso como uma incompetência, ou trago isso para mim como uma exigência, ou trago isso para mim, seja lá o que afeta o terapeuta quando ele escuta, eu não queria estar aqui hoje. E aí você pode observar aí o que te toca quando você escuta isso do seu cliente, ou quando você escuta aqui, né? Quando eu digo para você essa frase, não deixar que essa frase impacta. E para isso a gente vai precisar trabalhar esse psicólogo, trabalhar esse terapeuta, para que ele tenha corpo para sustentar essas falas. Então, e essa fala, quando ela chega na sessão com essa fala, eu escuto como um pedido de ajuda. Eu escuto assim: me ajuda a sentir, porque tem tanta coisa aqui dentro, algo me aconteceu, e aí a gente pode fazer uma metáfora com a barriga da mãe, algo me aconteceu que eu não tô conseguindo ter corpo para sentir. E aí ela vai para onde? Para a cabeça. Então, esse terapeuta, esse psicólogo, esse psicoterapeuta, ele precisa escutar para além da fala desse cliente. Para que o terapeuta, o psicólogo, o psicoterapeuta, vou chamar aqui só de psicoterapeuta, para que esse psicoterapeuta não se misture, não misture o próprio ego, as próprias questões ali na fala desse cliente, ele precisa fazer esse afastamento e olhar para aquela pessoa. Ele precisa conseguir deixar de lado essa questão. Então, um exercício prático para vocês é: sentiu uma ferida no ego? Sentiu que aquilo ali bateu num lugar que ou deixou você com raiva, ou deixou você triste, ou deixou você inseguro? Sentiu isso? Toma um tempo para você enquanto escuta o seu cliente e lembra que a sessão de psicoterapia é sobre ele, que tudo que ele traz ali, tudo, absolutamente tudo, é sobre ele, não é sobre você. Para chegar nesse lugar em que ela me diz eu não queria estar aqui, é importante também, quem me escuta aqui, você que me escuta, também lembrar que foi um processo para se chegar aí. Porque antes, essa cliente, ela não dizia. E tinha acessos de raiva durante a psicoterapia, ou ela faltava, ou ela dizia que faltou porque estava cansada. Então, até que em algum momento eu precisei, depois de, né, acolher, depois de saber o motivo de uma maneira assim prática, dar espaço para ter essa praticidade. Não, faltei porque estava cansada. Tá bom, tudo bem, toma seu tempo. Para além disso, depois a gente precisa chegar com uma coisa um pouco mais diretiva. Então, cabe dizer para essa pessoa, que é uma pessoa mental, que eu já acompanho há 2 anos, que eu já tenho essa intimidade, dizer para ela: olha, você pode dividir comigo quando você não quiser estar aqui. Você pode não querer estar aqui. Eu não vou embora. A gente não vai encerrar essa relação porque você não quer estar aqui. Eu vou continuar aqui. Nesse momento, essa cliente escuta isso como uma aceitação, como um voto de confiança. Assim como quando ela me diz eu não queria estar aqui, é um voto de confiança da parte dela para comigo. Então, vocês estão percebendo o quanto a gente precisa escutar além da fala? Todo psicoterapeuta precisa tomar muito cuidado para não colocar as próprias questões, projetar as próprias questões no cliente. Muito. Tanto no excesso quanto na falta, né? Tanto no excesso de intervenções, exigências, quanto no excesso de tá tudo bem, pode faltar, pode não vir. Então, o tempo todo a gente precisa estar fazendo esse balanço, botando na balança, vendo aqui, ah, não,
esse cliente está precisando um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. E colocando em prática esses estudos da neurociência, da abordagem sistêmica, da TCC, daquilo que for agregar para você. O mais importante tem a teoria tem sua importância, tudo tem a sua importância, o seu lugar dentro do acompanhamento de um psicoterapeuta. Mas mais do que isso, essa relação entre a um, essa relação entre cliente e psicoterapeuta, ela é uma relação que precisa ter confiança, segurança e conexão. Porque, em sua maioria, lá atrás, na barriga, na infância, em qualquer lugar, todos nós fomos feridos de tal maneira que isso foi ou retirado ou nós, por ser uma criança, não conseguimos pegar aquilo que estava sendo dado. Então, todos nós temos falta de conexão, segurança e satisfação. Então, para isso, a gente vai precisar fazer com que esse ambiente tenha essas qualidades. E para isso, eu preciso suspender o meu julgamento, eu preciso suspender o meu medo, eu preciso suspender toda e qualquer sensação e sentimento que vier a respeito de mim. Porque nessa sessão ou em qualquer outra sessão com o cliente, nós vamos sentir o que ele está não conseguindo sentir ou o que ele está querendo nos entregar, colocar no nosso colo. E aí vai ser importante a gente fazer a distinção do que é nosso e o que é dele que está vindo para nós. Ok? Então, muito obrigada por você que me acompanhou até aqui. Estou muito feliz de dividir com vocês essa caminhada, esse novo espaço para estar trazendo mais sobre os aspectos fundamentais da clínica, o olhar para além da fala. Então, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo.